4 anjos nomeados nas Escrituras. Entendemos pelas Escrituras que os anjos são os mensageiros de Deus. Eles também são enviados por Deus para ministrar às necessidades dos santos, e de todos aqueles que são herdeiros da salvação. A Bíblia registra que existem multidões de anjos no céu. De acordo com Hebreus capítulo 12 versículo 22, a quantidade de anjos no céu é inumeráveis, porém não somos assim tão familiarizados com seus nomes. Bom, mas é nesse vídeo de hoje que falarei sobre cada um deles. Os 4 anjos nomeados nas Escrituras, e quais as funções que desempenham de acordo com a tarefa em que são divinamente designados. E um deles é o anjo do qual você nunca ouviu falar. Interessante, né? Então está esperando o que para se inscrever? Já deixe aquele like padrão, e compartilhe também. E agora bora lá! Porém antes, tenho algo para falar. Nas maiorias das referências, ultimamente eu tenho visto que os escritores assumem que eles são os espíritos dos mortos retornando à Terra. Porém, de acordo com a Escritura, não há uma palavra de verdade em tal concepção. Os anjos são seres celestiais criados por Deus. Eles não são espíritos desencarnados de seres humanos, que aliás, na Bíblia diz que os humanos foram feitos um pouco inferior aos anjos. Não somos da mesma ordem desses seres, eles foram trazidos à existência antes dos homens. Eles foram criados antes mesmo da criação de Adão e Eva, e foram expulsos do jardim por um anjo quando pecaram. E o anjo no portão os impediu de entrar novamente neste lar paradisíaco. Os anjos foram especialmente criados, cada anjo que Deus fez é um ser único. Eles não se casam, nem são dados em casamento. Então os anjos de Deus estavam aqui antes dos homens serem criados, cada um deles, com exceção dos anjos que falharam e pecaram como Lúcifer. Os santos anjos amam o seu Criador, e obedecem a todos os seus mandamentos. Existem ordens angelicais que recebem do seu Criador. Serafins e querubins são mencionados em Isaías 6 verso 2, e Salmos 80 verso 1. Os anjos estão aqui para ajudar as pessoas, homens e mulheres, meninos e meninas. A Bíblia fala muito sobre anjos, porém, em todas as Escrituras temos apenas 4 anjos nomeados. Isso inclui anjos caídos e anjos santos. Vamos começar com Lúcifer, o anjo caído. Isaías capítulo 14 versículo 12, faz referência a Lúcifer, como um dos anjos no céu antes de sua eventual caída, como resultado de seu orgulho e conspiração contra o Altíssimo. Quando o diabo resolveu se exaltar, vemos em Isaías 14 verso 12 ao 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação, me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer era uma bela criatura no paraíso, vemos isso na Bíblia. Um magnífico ser. O profeta Ezequiel descreveu como o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Toda pedra preciosa era sua cobertura. Ele era a pedra preciosa ungida que o cobria. Ele era perfeito em seus caminhos desde o dia que foi criado. Lúcifer foi totalmente vestido pelo Criador, para refletir a sua glória. O arcanjo Miguel. Miguel é conhecido como arcanjo de Deus, que significa anjo principal. As Escrituras geralmente se referem ao arcanjo Miguel como um príncipe, chefes do céu. Miguel é um dos arcanjos no céu que está associado à guerra. Você pode observar que na maioria das vezes, quando ele é mencionado nas Escrituras, alguém notaria que há uma batalha travada para ser combatido. Miguel dificilmente seria mencionado se não houvesse guerra. Ele é um guerreiro espiritual que se especializou em batalhas. O arcanjo Miguel vai desempenhar um papel importante, papel nos eventos do fim dos tempos, como seria de esperar. Vemos nos últimos dias de Daniel, capítulo 12 versículo 1, naquele momento, o arcanjo Miguel se levantará. O grande príncipe que está de guarda sobre os filhos do seu povo. Preste atenção nessas palavras que a Bíblia diz. Ele cuida dos filhos do seu povo. Ele não é apenas o anjo associado com a guerra, mas ele também é um protetor. Além disso,
Ele pode ser o anjo do 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 16. Dos quais Paulo escreve: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. No livro de Apocalipse capítulo 12 versículos 7 ao 9, lemos como o anjo Miguel liderou a batalha contra o diabo e os anjos caídos. Eles foram enviados para fora do paraíso. O orgulho fez Lúcifer tentar lutar contra o Todo-Poderoso. Tendo descoberto que seus planos falharam, ele então foi endurecido pelo orgulho. E posteriormente tentou travar uma guerra, mas o orgulho patrocinou a sua queda. O anjo Miguel e seu exército travaram uma guerra contra Lúcifer, até que não houvesse lugar para ele no céu. Apocalipse capítulo 12 do verso 7 ao 8, relatam eventos da guerra no céu. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão lutou com seus anjos, e não prevaleceu, nem seu lugar foi encontrado mais no céu. O arcanjo Miguel é notável por sua grande força na hora de lutar as batalhas. Ele derrotou o diabo, e tirou do céu quando a iniquidade foi encontrada nele. Novamente o arcanjo Miguel cumpriu seu tempo de guerra, quando Daniel orou por 21 dias. Mas a resposta da sua oração foi travada pelo príncipe da Pérsia. O príncipe da Pérsia prendeu o anjo que deveria trazer as respostas às orações de Daniel. Devido à consistência de Daniel no lugar de orações, o arcanjo Miguel teve que intervir, resgatando outro anjo das mãos do príncipe da Pérsia. Então finalmente o anjo veio para Daniel, e disse: não tema, Daniel, porque desde o primeiro dia em que fizeste o seu coração diante do teu Deus, tuas palavras foram ouvidas e eu vim para responder às tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu em 21 dias, mas um dos principais príncipes veio me ajudar. Então o arcanjo Miguel derrotou o príncipe da Pérsia. Esse vídeo tem completo aqui no canal, link na descrição. O arcanjo Miguel é designado por Deus para lutar batalhas, e ele nunca perdeu uma. Bom, o fato de Miguel ser um arcanjo prova que existem ordens e classificação entre os anjos. Por exemplo, não era apenas Miguel que lutou contra o diabo e seus anjos, mas ele liderou outros anjos mostrando que ele é o comandante. Interessante, né? Então está esperando o que para se inscrever? Eu também gostaria de destacar o fato que em Daniel capítulo 10 versículo 13, Miguel é referido como um dos príncipes chefes, o que sugere que existam mais no céu. Mas a Bíblia é omissa em falar sobre isso. Interessante, né? Então compartilhe esse vídeo. O arcanjo Gabriel. O anjo Gabriel. Se você já ouviu a história de Natal, é provável que você reconheça a Gabriel como o nome do anjo que trouxe a Maria a notícia de que ficaria grávida e daria à luz a Jesus. Gabriel é um dos dois anjos bons nomeados na Bíblia, o outro sendo Miguel, na qual acabamos de falar. Gabriel às vezes é referido como arcanjo Gabriel. A Bíblia nunca dá a ele este título. Miguel é claramente referido como um arcanjo no livro de Judas, mas Gabriel não é mencionado como tal na Bíblia Sagrada. A principal função atribuída ao anjo Gabriel é o de dar boas notícias ao povo de Deus, ou melhor dizendo, o mensageiro. O anjo Gabriel também está associado com as boas novas que foi dada ao sacerdote Zacarias, para transmitir a mensagem da concepção de João Batista, que foi o precursor de Jesus. Em um determinado dia, Zacarias entrou no templo. Um anjo do Senhor apareceu a ele de pé ao lado direito do altar do incenso. Esse anjo foi Gabriel. Gabriel deu a Zacarias a notícia de que sua esposa teria um filho. Esta notícia foi estranha para Zacarias, pois ele disse ao anjo: que prova existe para isso? Porque eu sou um velho e minha esposa está além da idade de ter filhos. O anjo então respondeu-lhe: eu sou Gabriel, eu estou na presença de Deus. Deus me enviou para te dar essa boa notícia. Agora, por você não acreditar no que eu disse, você será incapaz de falar até o dia em que isso acontecer. Ou seja, ele ficaria mudo até o dia do nascimento de João. E depois tudo se tornaria realidade na hora certa. Cada vez que Gabriel aparece na Bíblia, ele está dando boas novas para as pessoas. A sociedade mostra um anjo mensageiro bonitão, forte, charmoso e florido que assemelha-se ao Cupido. E para falar a verdade, isso é completamente incorreto.
Quando Gabriel apareceu a Zacarias, Maria e Daniel, todos os três foram atingidos como um todo. Em contrapartida, também dominado pelo medo. Quando Zacarias o viu, ficou perturbado e o medo caiu sobre ele. E Maria, quando ela o viu, ela ficou perturbada com suas palavras e pensou: que tipo de saudação é essa? E também Daniel. Então ele se aproximou de onde eu estava, e quando ele veio até a mim, eu estava com medo, e caiu de cara no chão. O anjo Gabriel teve que tranquilizar cada um deles, antes de continuar com suas mensagens. Então agora vamos passar para o último anjo nomeado na Bíblia. A maioria das pessoas nem sabe que ele está na Bíblia, e muito menos que ele é descrito como um anjo. O anjo que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, que faz sua aparição no último livro do Novo Testamento, o livro do Apocalipse. O seu nome é Abaddon. Muitas pessoas ainda não ouviram falar desse anjo, chamado Abaddon. Eles sabem de Miguel e Gabriel, provavelmente é porque eles aparecem nas várias passagens bíblicas. Abaddon é o mesmo que Apolion. Ele está mencionado no livro do Apocalipse 9, versículo 11, que diz: tinham sobre si como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, em grego Apolion. Abaddon não é um local, mas sim o rei dos gafanhotos. Muitos estudiosos identificaram Abaddon como o próprio Satanás, porém, o mais provável é que ele seja o anjo do abismo sem fundo. Um dos príncipes, ou melhor dizendo, potestades do ar, em Efésios 6, verso 12, descreve bem quem é Abaddon. Diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nas regiões celestiais. Provavelmente ele é uma dessas entidades descrito em Efésios. Embora Satanás tenha passado por muitos nomes, Apolion não é um deles. Abaddon parece ser um demônio que trabalha sob aquele abismo cheio de gafanhotos, que chegarão à terra durante os últimos dias. Abaddon significa o anjo destruidor. Ele é o anjo encarregado do poço sem fundo, em que o diabo será jogado naquele grande dia. Bom, espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, comente qualquer coisa, que eu leio todos os comentários. E deixe seu like nesse vídeo. Quando você não deixa o like, o YouTube entende que esse vídeo não é relevante, e os vídeos vai ficando nos fundilhos do YouTube. Então, eu vou ficando por aqui. Até mais.